Fiquei furioso, e me vinguei brutalmente da minha esposa infiel e seu AP, quando vi o caso deles nas câmeras escondidas. O que mais doeu foi vê-la se arrumar para a noite. Depois de colocar seu lindo hobby, observei enquanto ela passava um bom tempo se maquiando e arrumando o cabelo. Então, minha esposa vestiu um vestido que eu nunca tinha visto antes e colocou saltos altos. Todo o seu visual me era completamente desconhecido. Senti traição, ciúme e raiva crescendo dentro de mim. Ela fez tudo isso por Mark Diamond, seu chefe, não por mim. Estava se tornando desejável para outro homem fora do nosso casamento, enquanto eu me matava de trabalhar para proporcionar a ela uma vida maravilhosa e uma família. Tudo isso era incompreensível. Nossa vida era incrível. Jéssica sempre foi atenciosa e nunca escondeu nada. Sempre me fez sentir amado, então não havia motivo para não confiar nela. Depois de 20 anos de casamento, eu a conhecia bem, e nunca pensei que ela pudesse trair nossa relação, até aquela noite, um mês atrás, no jantar da empresa. Naquele dia, o chefe dela, Mark Diamond, sócio-gerente do escritório de advocacia, prestou mais atenção em Jéssica do que eu gostaria. E aquele sorriso que ele me lançou, depois de dançar com minha esposa, algo naquela expressão me incomodou profundamente. Por algum motivo, fiquei com um pressentimento ruim, e tudo piorou quando comentei com Jéssica no dia seguinte. A maneira como ela o defendeu, e tentou me fazer sentir como se eu estivesse exagerando, apenas confirmou minhas suspeitas. Reuniões tardias demais, almoços cancelados de última hora, de repente, tudo se tornou um grande alerta vermelho. E quanto mais eu pensava, mais furioso eu ficava. Jéssica é assistente pessoal de Mark. Ele, por sua vez, é o sócio-gerente de um prestigioso escritório de advocacia. É um daqueles caras que adoram ostentar o sucesso com carros caros, joias, um estilo de vida luxuoso e sua jovem esposa troféu, Stella. Stella tem apenas 30 anos, uma mulher extremamente linda por quem ele trocou a ex-esposa após 15 anos de casamento. Mark gosta de fazer piadas às custas dos outros, e lembro-me bem de quando ele zombou do meu trabalho durante um dos nossos encontros. Veja bem, eu vendo parafusos e fixadores para grandes redes de varejo. Não é um trabalho glamouroso, mas me rende mais de $200 mil por ano, o que sempre proporcionou uma vida confortável para minha família. Dei a Jéssica tudo o que ela queria, e pude pagar a faculdade da nossa filha, Sarah, que agora está no 2º ano. Também moramos em uma comunidade agradável, com bons amigos e um estilo de vida confortável. Claro, eu não era um magnata das finanças e não ganhava $1 milhão por ano como Mark, mas éramos felizes, ou pelo menos era o que eu pensava. Na noite em que ele decidiu zombar do meu trabalho na frente da minha esposa e de outras pessoas, fiquei furioso. Não apenas por causa da arrogância dele, mas também pela forma como minha esposa o defendeu. Ser humilhado diante dela e dos outros me deixou ainda mais irritado. Mark disse: "E aí, Johnny, como vão os parafusos e porcas? Deve ser divertido trabalhar no Home Depot todos os dias, não é?" Quando vi Jéssica rir, meu sangue ferveu. Saí sem dizer uma palavra. Para seu crédito, Jéssica veio atrás de mim e perguntou o que havia de errado. Quando contei, ela tentou minimizar a situação. "Oh, amor, ele só está brincando. Ele adora se divertir. Você não devia levar tudo tão a sério. Vem comigo, ele é um cara muito legal." Contra meu próprio julgamento, fiquei para o jantar pelo resto da noite. Olhando para trás, percebo que deveria ter notado os sinais. Agora, vejo que talvez eu tenha ignorado alguns alertas vermelhos. Droga. Eu não sou um idiota, e não ficaria calado. Eu até entendo por que as pessoas se sentem atraídas por Mark. Ele é o alfa, o homem forte e bem apessoado, o sócio rico da empresa, o cara que todos querem ter por perto. E Jéssica era sua aliada mais próxima no escritório, sua mão direita de confiança. Tudo parecia estar indo bem. Não importava que ele já tivesse uma esposa mais jovem. Para um homem como Mark, ele queria tudo. E reivindicar a esposa de outro homem definitivamente estava na sua lista. Bem, na semana seguinte, agi rapidamente para descobrir se eu estava ficando paranoico ou se minha intuição estava certa. Depois que 6 dispositivos de gravação de áudio e 5 câmeras chegaram, comecei a implementar meu plano. A primeira câmera foi instalada no detector de fumaça no teto do nosso quarto. As outras 2 foram posicionadas em ângulos diferentes para capturar toda a visão do cômodo. Coloquei o restante no banheiro principal e na sala de estar. Todas as câmeras tinham transmissão ao vivo, gravação em até 8K, e conectividade sem fio a um computador dedicado que instalei no sótão, tudo controlado remotamente por um aplicativo no celular. Além das câmeras, os dispositivos de áudio eram especiais. Um deles estava escondido dentro de uma caneta, que deixei ao lado do telefone da cozinha. O outro foi discretamente colocado no carro dela. Escondi outros gravadores comuns em seus 3 bolsos favoritos, e um atrás da nossa cama. Com esse sistema, eu deveria ser capaz de captar pelo menos 90% de suas conversas, e qualquer atividade dentro da casa. Eu tinha um mau pressentimento sobre a semana seguinte, já que eu precisaria viajar a trabalho. Como sempre, Jéssica estava carinhosa e fez questão de me deixar nas nuvens na cama, exatamente como fazia toda vez que eu viajava. Ela começava com muitos beijos e palavras doces, dizendo o quanto me amava e me desejava. Seu carinho e amor sempre foram algo que eu valorizava. Ela nunca me decepcionava. "Eu te amo tanto, e amo fazer amor com você, meu bem." Com lágrimas nos olhos, ela me olhou, sorriu e disse:
Eu também te amo, amor. Você é incrível, e eu vou te amar para sempre. Foi uma noite incrível. Eu me sentia tão próximo e apaixonado por essa mulher que, naquele momento, tinha certeza de que não havia a menor chance de ela me trair. Por um instante, quase desisti do meu plano de espionagem achando que poderia ser paranoia minha, mas não desisti, e deixei tudo como estava e parti para minha viagem de 2 dias. Essa semana, queria dar tempo suficiente para que algo acontecesse, caso fosse acontecer. Nos despedimos com um beijo, e às 18 horas, eu já estava a caminho do hotel, uma viagem de 3 horas. No caminho, revivi os últimos 6 meses, tentando encontrar algo que me desse certeza. Mas, além de 2 cenas suspeitas com o chefe dela, aquele sorriso arrogante e a tentativa dele de me humilhar, nada parecia ter mudado. Um sorriso apareceu no meu rosto quando percebi que talvez eu estivesse sendo apenas estúpido e paranoico mesmo. Quando finalmente cheguei ao hotel, fiz o check-in, entrei no meu quarto e liguei o notebook, me acomodando na cama king size. Levei alguns minutos para verificar meus e-mails de trabalho, e depois, cliquei no link do servidor no sótão para assistir às últimas 3 horas de gravação. Eu achava que provavelmente não veria nada demais, mas precisava testar o sistema de acesso remoto. Acelerei o vídeo para 3x até ver minha esposa no quarto. Então, voltei à velocidade normal para assistir enquanto ela fazia uma ligação. O que eu não esperava era a conversa ao telefone com Mark, apenas 1 hora depois de eu ter saído. A câmera capturou o áudio enquanto eu a observava deitada na cama, conversando com o chefe. Eu só conseguia ouvir a parte dela da conversa. Olá, amor. Sim, ele já foi. Estou sozinha. Sim, dessa vez por 2 noites. Quando você pode vir? Sua esposa não vai perguntar para onde você está indo. Meu Deus, isso é maravilhoso. Você pode passar a noite comigo? Eu quero muito acordar ao seu lado. Ah, sim, claro. Sou toda sua, amor. Então, que horas você chega? Ok, te vejo em breve. Eu te amo, amor. Eu fiquei ali, paralisado. Nós acabamos de fazer amor de forma intensa. Ela teve pelo menos 3 orgasmos, e me disse que me amava. Agora, apenas 1 hora depois, ela estava convidando outro homem para passar a noite com ela. Quem era essa mulher? Como ela podia me amar tanto, e me trair momentos depois? Ele viria mesmo essa noite. Passei a próxima hora assistindo minha amada esposa se preparar para encontrar o amante. Assisti enquanto ela tomava banho, vestia uma lingerie provocante, colocava salto alto e se maquiava. Depois, passou mais 30 minutos arrumando o cabelo. Foi uma visão incrivelmente dolorosa. E de certa forma, erótica. Sempre soube que ela era absurdamente linda, mas quando se vestia assim, ela se transformava. O problema era que, ela nunca se vestia assim para mim. A raiva e o ciúme queimavam no meu sangue ao perceber que tudo aquilo era para Mark, e não para o marido fiel dela. Era difícil de acreditar, mas era verdade nua e crua. Pouco tempo depois a campainha tocou, e eu vi Mark entrar na minha casa e beijar Jéssica profundamente, bem diante da câmera, em tempo real. Dei um zoom no beijo deles, e minha raiva só aumentou, e meu estômago se revirou. Uau, amor. Você está deslumbrante nesse vestido, disse Mark confiante. Foi a cena mais vil e nojenta que já presenciei. Obviamente, eu sabia que meu casamento tinha acabado, e eu não deveria mais me importar. Mas o pior de tudo foi a conversa deles. Deitados juntos, abraçados, Mark começou. Então, seu marido vai ficar fora por algumas noites? Perguntou Mark. Sim, meu amor, ele ficará fora por 2 dias, Jéssica respondeu. Ótimo, então você será minha pelos próximos 2 dias. Estou tão feliz que pode passar a noite comigo. Amor, você sabe o quanto eu queria acordar ao seu lado. Eu amo estar com você, Mark. Sim, e eu vou adorar te possuir de novo, a noite toda, enquanto o otário do seu marido trabalha feito um idiota. Seja bonzinho, Mark. Eu amo ele. Ele é uma boa pessoa. Então, por que me deixa dormir com você? Mark, você é o melhor homem que eu conheço. Eu amo nosso segredo, mas nós 2 somos casados. Devíamos apenas aproveitar o tempo que temos juntos. Faz sentido, não? Você me dá mais amor e carinho do que minha esposa, ou qualquer outra mulher que eu já estive. Para mim, é mais do que isso. Eu amo como você me faz sentir, Mark. Essa parte doeu, porque esse amor era para ser só meu. Mas agora, eu percebia que ela o compartilhava com outro homem. Continuei assistindo, enquanto eles se abraçaram, se beijaram e conversaram. Seu marido te satisfaz tanto quanto eu. Jéssica riu. Ele é um amante maravilhoso, mas não, ele não é como você. Você faz coisas comigo que eu nem consigo explicar. Eu me sentei ali, destruído. É duro ouvir essas palavras da pessoa que você ama, e achava que te amava. Com raiva e ferido, e com uma sensação profunda de perda. Desliguei o computador. Eu não suportava mais ouvir aquela traição. Na minha casa, na minha cama. Depois de horas sem dormir, lutando contra a raiva, percebi uma coisa. Haveria muita dor e vingança no meu futuro. Quando voltei para casa, tudo parecia normal. Amor e respeito completos. Como se nada tivesse acontecido. Jéssica me recebeu com um abraço apertado e muitos beijos. Ela agia como sempre, como se nada tivesse acontecido enquanto eu estava fora.
Mas, em vez do amor que eu sempre senti por ela, agora, eu sentia nojo. Me repugnou o toque dos seus lábios, mas fiz um ótimo trabalho como ator. Fingi normalidade, enquanto coletava todas as gravações e vídeos. Fiz cópias na nuvem como backup, e criei um arquivo criptografado no meu computador. Nas 2 semanas seguintes tive que ser frio, e agir com normalidade. Fiz questão de mantê-la ocupada para deixá-la nervosa, por não conseguir se comunicar com Mark direito. Em determinado momento, ela até perguntou: quando será a sua próxima viagem? Eles claramente queriam que eu fosse embora. E, uma manhã, enquanto ela dirigia para o trabalho, ouvi sua conversa com Mark. Quando seu marido vai viajar de novo? Estou com saudade de nós juntos, Mark reclamou. Não sei. Mas vou descobrir. Tem que acontecer logo, meu amor. Também sinto sua falta na minha cama, Jéssica respondeu. Sabendo disso, planejei uma viagem de uma noite. Precisava garantir que ele viria enquanto eu estivesse fora. Agora meu plano estava tomando forma. Naquela mesma noite, enquanto eu assistia um filme na TV, minha esposa infiel perguntou: querido, quando é sua próxima viagem? Tentei controlar minha raiva e respondi: amor, você está tentando se livrar de mim? Tenho um amante secreto que vem quando eu não estou aqui, disse em um tom brincalhão. Ela não perdeu o ritmo, e não demonstrou nenhum sinal de culpa. Não seja bobo. Eu gosto quando você está em casa. Espero que não precise viajar. Estou me perguntando se suas viagens diminuíram. Não, desculpe, querida. Meu trabalho ainda exige que eu viaje. Sim, tenho um compromisso à noite na próxima terça-feira, e voltarei em algum momento na quarta. Ela disse em um tom convincente: odeio quando você vai embora. Queria que não precisasse viajar assim. Sinto tanto a sua falta quando está fora. Então, ela se aproximou, me abraçou, me beijou profundamente, e me fez sentir mais amado do que eu poderia explicar. Mas então eu me lembrei que ela estava dando esse mesmo amor a outro homem, e minha raiva cresceu, e eu quis gritar e jogá-la no chão. Mas mantive a aparência e continuei trabalhando normalmente, sabendo que, na próxima semana, meu plano entraria em ação. Na terça-feira, arrumei minha mala para a viagem, e Jéssica e eu tivemos nossa última noite de intimidade. Sim, eu tive uma última noite com ela, mas não foi com amor, foi com ódio e raiva. Eu a penetrei sem carinho e com força, como a vadia que ela era. Depois desta noite, não haveria mais nós. Ela ficou surpresa pela minha performance, e disse que foi diferente, mas que gostou. Ela me beijou antes de eu sair naquela noite, e me perguntei se ela tinha visto a raiva e a tristeza nos meus olhos, quando olhei para ela pela última vez. Vi sua expressão mudar, mas não tinha certeza do que ela estava pensando. Em vez de sair da cidade, voltei para o meu escritório e estacionei o carro. Depois, fui até minha mesa para trabalhar até tarde, o que não era incomum, e as poucas pessoas que estavam lá nunca questionaram minha presença. Por volta das 19h30, a câmera de vídeo ligou quando Mark entrou na minha casa, e beijou ternamente minha futura ex-esposa. Agora, era a hora do show. Desativei a câmera de vídeo usando um aplicativo no celular, coloquei o telefone na gaveta, pois não queria que o GPS rastreasse meus movimentos, e saí silenciosamente do escritório. Fui até o porta-malas do meu carro, e tirei uma bicicleta elétrica dobrável. O motor elétrico permitia que ela atingisse velocidades de até 50 km por hora, com uma autonomia de até 80 km com uma única carga. Vesti um moletom preto com capuz, olhei ao redor para ter certeza de que ninguém estava me observando, e segui os 12 km de volta para casa. Minha ideia com a bicicleta era garantir furtividade. Isso me permitiu voltar para casa silenciosamente, e sem ser notado. Em 20 minutos, estacionei a bicicleta atrás da casa, e entrei pela porta de vidro deslizante dos fundos, que eu havia deixado destravada. Uma vez dentro, fiquei parado em silêncio para ter certeza de que não seria descoberto, e escutei os sons vindos do quarto. Depois de ter certeza de que eles fariam isso, e que minha chegada não havia sido percebida, fui até o armário onde havia guardado a espingarda de cano curto e um taco de alumínio. Peguei ambos e segui até o quarto. Cuidadosamente, encostei a espingarda na parede, do lado de fora do cômodo. Peguei o taco, e silenciosamente, abri a porta do quarto. Eles faziam tanto barulho que não ouviram nenhum som, e nem perceberam minha sombra atravessando o curto espaço até a cama. Sem hesitar, desferi um golpe forte na lateral da cabeça dele. O som abafado do metal atingindo a carne foi encoberto apenas pelo estrondo, de um corpo com 100 quilos desabando no chão. Enquanto ele caía, peguei a espingarda e acendi a luz. Foi então que Jéssica percebeu o que estava acontecendo. Ela ficou paralisada, em choque. Meu Deus, não, por favor, não, isso não pode estar acontecendo. Por que você está aqui? Você deveria estar viajando. Ela gritou, desesperada. Por que você está com outro homem na minha cama? Essa é uma pergunta melhor. Agora, cala a boca e presta atenção. O grandalhão estava semiconsciente, encostado na parede, com sangue escorrendo de um ferimento de quase 15 centímetros causado pelo taco de metal. Eu o observei, enquanto ele recuperava a consciência, e percebia que havia um homem furioso parado na frente dele. Droga, isso dói. Por que você fez isso, cara? Você tá brincando comigo? Você estava aqui, com a minha esposa, na minha cama, e acha que eu não ia reagir? O que você vai fazer?
Ele perguntou, visivelmente nervoso, olhando para a espingarda que eu apontava para ele. Tá com medo, é? Com medo do que eu posso fazer com você? Eu sei exatamente o que vocês dois fizeram pelas minhas costas. E hoje é o acerto de contas. Vou te mate. Mark, aqui e agora, você vai morrer. Se você me mate, vai passar o resto da vida na cadeia. Que se dane isso. Vamos todos morrer esta noite. O que acha disso, idiota? Eu queria que os dois sentissem o verdadeiro terror. É claro que eu não planejava matar ninguém, mas era interessante ver o quanto estavam apavorados. Me comportei de maneira agressiva, deixando-os aterrorizados. Jéssica chorava, encolhida, tentando cobrir o corpo nu, com um lençol. Amor, por favor, não faça nenhuma besteira. Eu te amo. De verdade. Ela implorava, com um sorriso malicioso. Apontei a espingarda para ela. Cala a boca. Isso aconteceu porque você queria aventuras fora do nosso casamento. Tudo o que acontecer esta noite é culpa sua. Eles sabiam que estavam em apuros e que precisavam me acalmar, ou todos morreriam ali. As balas na espingarda eram feitas sob medida, contendo 25% de sal e 75% de resina capsicum, o mesmo ingrediente usado em sprays de pimenta. Eu não tinha intenção de matar ninguém. Apenas queria causar uma dor insuportável, e talvez, alguns danos permanentes nas partes íntimas dele, para que ele lembrasse dessa noite pelo resto da vida. Não pretendia ir para a cadeia, e definitivamente, não ia matar ninguém. Mas, como ninguém sabia disso, queria que o pavor daquela noite ficasse gravado neles para sempre. Depois de se recuperar do golpe na cabeça, Mark ficou mais ousado. Ele tomou coragem e se lançou contra mim, tentando me desarmar. Mas eu já esperava por isso. Assim que ele fez seu movimento, se expôs, e foi então que puxei o gatilho. A explosão foi alta, mas os gritos dele foram ainda mais. Ele não conseguia ver, não conseguia respirar sem sufocar. E a dor era algo que ele nunca havia experimentado antes. Alguns minutos depois, enquanto ele se contorcia no chão, sangrando e gemendo de dor, eu expliquei como as coisas funcionariam. Dei um chute no grandalhão para chamar sua atenção, mantendo meu olhar fixo na minha futura ex-esposa. Escutem bem, você, e você também, minha esposa traidora. Vou sair daqui em poucos minutos, e você vai levar esse idiota para o hospital antes que ele sangre até a morte. Você não vai ligar para a emergência. Vai colocá-lo no carro e levá-lo sozinha. Você não vai contar a ninguém como isso aconteceu. E, principalmente, não vai mencionar meu nome. Na verdade, vai dizer a todos que eu não fazia ideia do seu caso. Se qualquer um de vocês abrir a boca e disser que eu sabia do seu adultério, então, o vídeo, os áudios e as fotos que eu coletei irão diretamente para a esposa dele e para os sócios do escritório. Além disso, todo mundo que vocês conhecem receberá um link para um site que eu criei, com mais de 2 horas de gravações das suas performances. Eu não ligo para as mentiras que vocês vão inventar para a polícia. Mas meu nome não pode aparecer. Você vai insistir que eu não sabia de absolutamente nada sobre isso. Você também não vai demiti-la. Minha ex-esposa vai precisar desse emprego assim que o divórcio sair. Se algum de vocês tentar me prejudicar, ou se ela se recusar a aceitar minha proposta de divórcio, tudo será exposto. A essa altura, não vai importar quem se queime. Agora, leve ele para o hospital antes que seja tarde demais. E lembre-se do que eu disse. Saí do mesmo jeito que entrei. Coloquei o taco e a espingarda dentro de um saco, joguei-o sobre o ombro, e em silêncio absoluto, deixei o local. Enquanto voltava para o escritório de bicicleta, joguei o taco e a espingarda em diferentes partes do rio. Depois, tirei as luvas cirúrgicas que estava usando e as descartei antes de chegar ao meu destino. Guardei a bicicleta no carro e às 9 em ponto, já estava sentado de volta à minha mesa. Antes de sair para minha viagem, ainda me despedi de alguns funcionários de TI, que estavam trabalhando até tarde. Para qualquer um que perguntasse, meu carro nunca saiu do estacionamento. E, para todos os efeitos, eu passei a noite inteira sentado ali, no meu escritório. Se algum dia me acusassem, seria a palavra deles contra a minha. Sem nenhuma prova. Mark passou por uma cirurgia. Tiveram que raspar sua cabeça para dar 18 pontos. Ele sofreu uma concussão por causa do golpe. Quando a polícia o questionou, sua versão da história foi simples. A última coisa que lembrava era estar voltando para casa, depois de entregar alguns documentos à sua assistente pessoal. Depois, acordou no hospital. Disse que não viu ninguém, que não se lembrava de ter sido atacado. Ele manteve a boca fechada. Sabia que, se falasse qualquer coisa, eu poderia destruir sua vida e sua carreira. Jéssica estava arrasada. E também não disse uma palavra sobre o incidente. Tudo que ela contou foi que ouviu um tiro. Quando saiu na porta de casa, viu Mark caído no chão. Levou-o ao hospital, porque não achou que havia tempo para esperar uma ambulância. Quando questionados sobre o que sabiam, ambos mantiveram a mesma história. Mas a esposa de Mark não acreditou neles. E isso logo se tornou um grande problema para ele. Quando voltei de viagem, passei a tarde removendo todo o equipamento de vigilância. Enviei tudo para um servidor em nuvem criptografado e joguei fora qualquer evidência restante. A partir de agora, qualquer prova do caso deles estava completamente fora de alcance. Jéssica chegou por volta das 6 da tarde. Me encontrou na sala de estar, segurando uma garrafa do meu melhor uísque.
Fiquei ali, em silêncio, enquanto ela se sentava no sofá, de frente para mim. Ela parecia destruída, triste e acabada, como eu nunca tinha visto assim. Por um breve segundo, eu senti pena dela. Com lágrimas nos olhos, ela não aguentou e tentou se explicar. Johnny, eu sei que o que você viu parece horrível, mas o que você precisa entender é que eu nunca estive apaixonada por ele. Eu sei como tudo pareceu. Sei o que eu disse, e deve ter doído. Mas você me conhece, e depois da intimidade, eu preciso de conexão. Tudo o que eu dizia era pra você, amor. Sempre foi pra você. Quando você saía, eu odiava ficar sozinha. Mark apenas fazia companhia para mim. E sim, acabou indo além. Mas eu juro, eu nunca quis que fosse assim. Por favor, você tem que acreditar em mim. Fiquei de boca aberta. A desculpa dela era simplesmente inacreditável. Jéssica, eu ouvi tudo o que você disse, e, apesar de afirmar que essas palavras de amor eram para mim, eu não consigo deixar de acreditar que eram para Mark. Acabou, Jéssica, 20 anos maravilhosos jogados no lixo. Tudo por causa do seu chefe e do seu adultério. Nós dois vamos ter que viver com as consequências do que você fez, pelo resto das nossas vidas. Obrigado pela dor e pelo sofrimento que me causou. Eu vou guardá-los para sempre, falei, com sarcasmo. Ela me olhou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que vamos fazer agora? Perguntou, com a voz embargada. Respirei fundo. Bom, nós dois terminamos aqui. Nunca vou entender como você pôde fazer isso comigo, ou por quê, mas vou ter que conviver com isso para sempre. Não há como perdoar o que você fez, mas eu vou cumprir minha promessa. Não vou revelar sua traição. Nem Sarah, nem seus pais nunca saberão que, no lugar de uma mãe e filha, eles têm uma adúltera. Vou deixar você dar sua própria explicação sobre o divórcio. Mas vou te avisar agora, não me faça de vilão nessa história. Se fizer isso, vai acabar mal para você, porque eu vou garantir que todos saibam exatamente quem você é. Vou colocar a casa à venda, e enquanto isso, você precisa encontrar um lugar para ficar. Você destruiu tudo, então é você quem tem que sair. Não estou pedindo, estou mandando. Me avise para onde devo enviar os papéis do divórcio. Assine-os, e não conteste nada. Se resistir, vai ser doloroso para você e para o seu amante. Afirmei, com firmeza. Ela chorava, com o rosto enterrado nas mãos. Tentou falar, mas a voz falhou. Ele não é meu namorado. Eu não o amo. Não podemos resolver isso. Tem alguma coisa que possamos fazer? Eu sei que é tarde demais, depois do que fiz. Mas eu não consigo viver sem você. E faria qualquer coisa para nos manter juntos. Eu nunca quis te perder. Por favor, não me deixe. Ela implorou. Suspirei, sem emoção. Sabe, Jéssica, o que matou meu amor por você foram as palavras que você disse para ele. Elas nos mataram. Destruíram tudo o que eu sentia por você. Não. Eu nunca vou esquecer. Eu nunca vou perdoar sua traição. E nunca mais vou querer te ver ou falar com você. Assim que o divórcio for finalizado, você desaparecerá da minha vida para sempre. Concluí. Após horas implorando por perdão, ela finalmente partiu. Na manhã seguinte, ela foi para a casa dos pais, e ficou lá até que a casa fosse vendida. Na semana seguinte, a polícia me interrogou. Tentaram me fazer admitir envolvimento no incidente. Então contratei um advogado. Deixamos claro que, a menos que tivessem provas concretas contra mim, eu não responderia mais perguntas sem o mandado. Como não havia evidências, e eu tinha um álibi, eles me deixaram em paz. O caso foi oficialmente registrado como um assalto aleatório com agressão. Jéssica e sua família ligaram várias vezes. Imploraram para que eu reconsiderasse. Disseram que ela me amava, que não conseguia viver sem mim, que estava arrependida. Por favor, a perdoe. Por favor, façam terapia, e blá, blá, blá. Parei de atender, e não abri a porta quando foram até minha casa. Troquei de número e nunca mais falei com nenhum deles. Sim, a perda me matou. Cada segundo de separação foi doloroso, mas a lembrança da traição de Jéssica, e de como ela entregou seu amor a outro homem, era algo com que eu nunca poderia lidar. Agora, Jéssica era uma mulher de 42 anos, mãe solteira e morava sozinha em um apartamento de um quarto. A vida confortável que ela tinha acabou. Sua filha e sua família entenderam tudo, e estavam decepcionados com Jéssica. Eles a culpavam pelo fracasso do casamento. Agora, Jéssica estava sozinha. Mark estava mais preocupado em salvar seu próprio casamento. No trabalho, tratava Jéssica com desprezo, e a culpava por seus problemas físicos e conjugais. Ele se recusava a trabalhar com ela, e a transferiu para o setor administrativo. Mesmo salário, mas um trabalho tedioso e monótono. Jéssica não tinha mais o prestígio de antes. Não trabalhava mais ao lado de um dos sócios, e a reputação dela estava destruída. Todos sabiam que ela era uma das ex de Mark, e a tratavam como tal. Agora sem o emprego que amava, sem perspectivas de crescimento, sem amigos, sem marido e sem família, que a culpava pelo divórcio, Jéssica afundou em depressão, e todas as noites chorava sozinha. Minha filha me contou que ela sentia minha falta, e que seu coração doía o tempo todo.
E ela não conseguia parar de pensar nas suas ações, e em tudo que havia perdido. Sarah tentou ajudar a mãe, mas nada parecia suficiente. Jéssica começou a perder peso, se alimentava mal e bebia todas as noites. Ela se recusava a cuidar de si mesma, e dizia que sem mim, não tinha mais motivo para se importar com nada. Sarah me pediu conselhos, e eu senti empatia pela sua preocupação, mas nunca consegui superar a traição, e disse que jamais eu voltaria a falar com ela. Enquanto isso, Stella reuniu todas as forças, e transformou a vida de Mark em um verdadeiro inferno. Ela o expulsou do quarto principal, e o obrigou a morar em um dos quartos de hóspedes. Mark pagou caro pela infidelidade, muito caro. Com o tempo, Stella começou a sair com vários homens mais jovens, e manteve Mark por perto apenas para pagar todas as contas. Ela concordava em acompanhá-lo a eventos corporativos e reuniões de negócios. Mas, na prática, viviam vidas separadas. Mark nunca mais teria amor, nunca mais teria uma mulher que o amasse, e pelo resto da vida se lembraria do momento exato em que tudo mudou para sempre. Tudo por causa do seu desejo de tomar a mulher de outro homem. Sua raiva por mim era imensa. Ele queria me machucar da pior forma possível, mas, por meses nada aconteceu. Até que um ano depois, quando eu estava em um bar bebendo com colegas de trabalho, fui atacado e espancado brutalmente. Meus amigos saíram correndo para ajudar. Os agressores fugiram antes da chegada da polícia. Fiquei 2 dias no hospital com as costelas quebradas e 20 pontos na cabeça. Eles queriam me matar. E, se não fosse por meus amigos, acho que teriam conseguido. Eu sabia que aquilo era vingança de Mark, e não fiquei nem um pouco surpreso. 6 semanas depois já me sentia bem melhor. Peguei o telefone e liguei para o escritório de Mark. Senhor Diamond, por favor. Desculpe, ele está em uma reunião. Ok, você pode anotar um recado? Sim, claro. Diga para ele me encontrar nesta sexta-feira, à 1 da tarde, no frente dele, do outro lado da rua. Desculpe, senhor, mas não faço agendamentos para o senhor Diamond. Apenas anote o recado. Escreva isso, sexta-feira, 1 da tarde, frente dele, vá sozinho. Assinado, Johnny. Apenas entregue para ele. Ele vai entender o que significa. Obrigado. Desliguei antes que ela terminasse a frase. Naquele dia, sentei-me à mesa de frente para a porta e esperei. Mark entrou sozinho, ele me viu e caminhou até a mesa. Sente-se, eu disse. Ele puxou a cadeira, irritado. O que você quer? Ignorei seu tom agressivo. Obrigado por ter vindo. Seus homens fizeram um bom trabalho comigo. Mas, infelizmente para você, eles não terminaram o serviço. Por que você ignorou meu aviso sobre qualquer vingança contra mim ou minha família? Agora, você me forçou a agir. Peguei um pedaço de papel dobrado e entreguei para ele. Aqui tem um link para um site que foi criado exclusivamente para você. Não adianta tentar derrubá-lo, ele opera através de 3 servidores de backup em locais diferentes. É indetectável, ou seja, você está ferrado. Confira quando voltar para o seu escritório, e depois de olhar o site quero que pense em como sua empresa reagirá às suas ações. Como sua esposa vai reagir? Como seus filhos, seus amigos e sua família se sentirão, depois de assistirem a um vídeo de 2 horas? Eu pretendo postá-lo em vários sites adultos populares junto com seu nome, sua profissão, seu endereço e seu número de telefone. A raiva dele cresceu. Olha, você já destruiu minha vida. Nunca mais serei o mesmo, intimamente falando. Apenas pare com isso, ou eu prometo que vamos fazer você desaparecer. É por isso que estamos aqui hoje, Sr. Diamond, eu quero acabar com isso. Você tirou de mim a coisa mais preciosa da minha vida, minha esposa. Você destruiu nosso casamento de 20 anos, e eu não posso simplesmente te deixar ir livre, eu corro o risco de ser morto, como você mesmo disse. Mas pretendo me vingar da surra que seus capangas me deram. Ok, calma. O que você quer? 2 coisas, e não estão abertas para discussão. Primeiro, você vai parar com qualquer retaliação contra mim, ou contra qualquer pessoa que eu conheça, incluindo Jéssica. Segundo, você vai depositar $1 milhão nesta conta até o final do dia na sexta-feira. Se o dinheiro não estiver na conta até as 9 da noite de sexta, eu vou agir. Eu sei quanto você vale, e também sei o que posso conseguir em um processo. Então, essa quantia irrisória que estou pedindo deveria ser considerada um presente. Se eu aceitar, como posso ter certeza de que você ainda não vai me destruir? Eu sou um homem de palavra, e você terá que confiar em mim. Mas vou te dizer uma coisa, se você não fizer isso, há uma chance de 100% de que esse site se torne famoso até amanhã de sábado. Espero que você sofra pelo resto da sua vida, por ter destruído o meu casamento feliz. O dinheiro foi transferido. Vendemos a casa e dividimos os bens. Jéssica tinha dinheiro suficiente para viver uma vida confortável se continuasse trabalhando, ou se encontrasse outro marido. Mark a manteve no emprego como parte do nosso acordo, mas eles nunca mais foram próximos. Jéssica nunca se casou novamente, e raramente namorava. Ela vivia com a dor que me causou. Ela perdeu o casamento, e perdeu o amor do homem com quem disse que queria passar o resto da vida. Agora ela se via sozinha e deprimida. Ela morreu antes de completar 50 anos. Uma mulher quebrada e triste.
Somente nossa filha Sarah compareceu à cerimônia, para espalhar suas cinzas. Eu continuei trabalhando por mais alguns anos até me aposentar, e me mudei para uma pequena cidade litorânea. Eu conheci uma mulher fantástica, mas estamos dando um passo de cada vez. A dor que Jéssica me causou, me deixou frio sobre relacionamentos, e por isso prefiro seguir com calma, antes de dar um passo mais importante na nossa relação. Falo com minha filha diariamente, e ela está planejando vir passar as férias aqui comigo esse ano, e eu estou ansioso para isso. E assim chegamos ao final da história de hoje. Foi o que você esperava? Ou houve uma reviravolta que você não previu? Estou curioso para ouvir seus pensamentos. Compartilhe-os nos comentários abaixo, e vamos começar uma conversa. Se essa história te prendeu, não se esqueça de deixar o like. E se você é novo por aqui ou ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para se juntar à nossa comunidade, para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado por assistir, e confira também os vídeos a seguir.